Olá, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar que para saber se você tem obesidade ou não, você pode fazer o cálculo do seu IMC ou Índice de Composição Corporal e determinar se você está ou não no seu peso adequado. Mas será que esse ainda é o melhor método para a gente avaliar se uma pessoa está ou não no seu peso adequado? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar o que mais a gente pode fazer para saber sobre a composição corporal. Existem outros métodos para avaliar a composição corporal que não apenas o IMC. O IMC leva em consideração apenas o peso e a altura da pessoa, não leva em consideração quanto ela tem de gordura e músculo. Isso faz muita diferença. Num paciente que tem bastante músculo, ele pode acabar sendo considerado como obeso por conta do peso que o músculo acaba agregando, e um paciente que tem pouco músculo, mas muita gordura, às vezes pode acabar sendo erroneamente classificado como estando no peso ideal, mesmo na verdade como um obeso sarcopênico. Então, como a gente pode fazer para avaliar adequadamente a composição corporal de uma pessoa? Existem alguns exames que conseguem mostrar o que uma pessoa tem de gordura e de músculo. Os exames mais práticos para serem realizados na prática clínica são dois. O exame de composição corporal pela densitometria óssea, que seria atualmente um dos métodos mais precisos, só que ele tem o inconveniente de que ele precisa ser realizado num aparelho de densitometria óssea, que geralmente tem em hospitais e clínicas de radiologia, e esse resultado ele é obtido através da exposição à radiação. É uma radiação baixa, mas ainda assim é radiação. O segundo método que poderia ser utilizado para avaliar a composição corporal é a bioimpedanciometria. A bioimpedanciometria acaba sendo a análise da composição corporal utilizando corrente elétrica, como se fosse um eletro do coração, só que em vez de passar só na área cardíaca, passa no corpo inteiro e faz uma estimativa da composição corporal através da impedância entre os tecidos com a passagem da corrente elétrica, que é diferente quando a gente tem gordura e quando a gente tem músculo. A análise desse tipo de exame ajuda a entender qual é o real status do peso daquele paciente, se ele tem ou não obesidade, como está a distribuição da massa magra desse paciente, se ele precisa ganhar músculo, se ele precisa manter, como está essa condição e essa distribuição, e ajuda muito no acompanhamento. Quando a gente trata uma pessoa com obesidade ou está fazendo algum tratamento para essa questão de peso, é muito importante acompanhar um exame de composição corporal para que a gente saiba exatamente o que está acontecendo com o peso desse paciente. Será que ele está perdendo músculo e ganhando gordura? Será que ele está ganhando gordura e perdendo músculo? Quando o peso de uma pessoa cai, significa que ela perdeu gordura e músculo? Significa que ela só perdeu gordura, que ela só perdeu músculo? Não tem como saber esse tipo de resposta sem uma avaliação mais precisa. Algumas outras estratégias podem ser utilizadas, como por exemplo as pregas, algumas medidas, mas elas acabam tendo uma limitação operador dependente, ou seja, depende de quem faz a análise, a gente pode ter uma diferença de resultado. Então, os métodos mais práticos seriam esses, e eles são muito importantes. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de um exame de bioimpedância, uma paciente que permaneceu no mesmo peso, mas a composição corporal mudou, para que vocês possam entender que às vezes um peso maior é melhor, dependendo de como está a composição corporal da pessoa. Quer ver? Então, pessoal, esse é um exemplo de um laudo de um exame de composição corporal, aqui uma evolução ao longo do tempo. Tá? Essa paciente, só olhando aqui as últimas duas análises, ela manteve o peso, mas ela teve uma perda significativa de músculo e um aumento na quantidade de gordura significativo. Então, com o mesmo peso, ela teve composições corporais diferentes. Então, aqui ela estava melhor do que ela estava aqui. É a mesma coisa se a gente fizer a análise aqui desse momento aqui. Ela tinha até mais peso na balança, mas ela tinha mais músculo e menos gordura.
Então, ela tinha um número na balança maior, mas a silhueta dela era melhor, a composição corporal dela era melhor. Então, só o número na balança não nos diz muita coisa, precisamos avaliar composição corporal. Com esse exemplo, você consegue entender como às vezes uma pessoa que pesa mais tem uma silhueta diferente de uma pessoa que pesa menos? Então é muito importante conhecer a sua composição corporal. Se você ainda não conhece a sua, converse com seu médico endocrinologista para que ele lhe explique se na sua situação é algo interessante de ser avaliado e como você deve avaliar, certo? Um beijo e até a próxima!